das informações aí, eu tô na casa dos meus pais e eles estão com duas gatinhas novas aqui, que eles adotaram, que apareceram aqui no sítio, a Panqueca e a Pipoca. E aí eu quero avisar vocês que se eu cair qualquer momento, der um desastre, é porque elas são 220 o tempo inteiro, que elas já pularam aqui, muito diferente da Kiki, do Samuel Brau, que é toda calminha, né? Do meu Teodoro lá em casa, que também é mais calminho. A Pipoca e a Panqueca são novinhas, são bebês e estão tocando terror aqui, viu? Agora o negócio é o seguinte, ô Pedro, eu quero pedir pro pessoal já chegar e já mandar a sua contribuição em Superchat, em Super Sticker, pra gente comemorar, porque nós estamos numa safra de boas notícias. E hoje é mais uma boa notícia, a gente não pode perder de vista. Hoje é o deadline, o crepúsculo da vida de Eduardo Bolsonaro como um infiltrado dos interesses estadunidenses no Congresso brasileiro. Hoje não tem jeito. Hoje ele, a priori, tudo indica, né? Se o ritual correto dos regimentos forem seguidos, se não tiver nenhum tipo sórdido de manipulação, o Eduardo Bolsonaro começa a derrocada do seu mandato parlamentar para ficar lá no seu isolacionismo forçado, na sua tentativa de simular um degredo e por aí afora. O fato é o seguinte, Flávio está como o emissário, o chanceler do Sindicato do Crime, indicado para Portugal para tentar a mesma lógica que funciona com o posto avançado Eduardo nos Estados Unidos. Se isso não configura uma organização criminosa que está tentando contra os interesses da soberania nacional, então eu digo para vocês que nada mais na história, até o fim dos tempos, até o Ragnarok, até o Armagedon, até, sei lá, o Apocalipse, vai configurar. Você tem um líder de uma quadrilha que tem laços consanguíneos com dois representantes, são seus filhos. Este líder está punido pela justiça, já punido, eu não estou nem falando que ele está sendo julgado, ele já está punido, sancionado com a tornozeleira eletrônica e mais um leque de sanções por conta da sua intervenção no processo e seu desrespeito e ataque à soberania. E você tem dois filhos, um enviado para o posto mais fascistado das Américas, que é os Estados Unidos, e o outro para um dos postos avançados do fascismo europeu, que é Portugal. Ambos objetivando ferir o Brasil em circunstâncias diplomáticas e econômicas para atender algum tipo de proteção, eu não sei qual tipo de proteção eles imaginam, mas algum tipo de manutenção da esperança de não ser sancionado e punido aqui no Brasil. São traidores da pátria, inimigos da pátria, né? É uma máfia transnacional. E se as nossas legislações que prevêem esse tipo de crime não conseguem alcançar esses caras nessa condição, onde está tudo muito claro, está tudo muito publicizado, inclusive admitido por essa gente, então a lei que não pode ser aplicada não deve nem existir. Abramos mão dela. Né? Eu sei que a coisa não pode ser no ritmo que a gente espera pela angústia de proteção das coisas dos interesses da soberania nacional e imediatamente esses caras serem punidos, mas no mínimo tem que avançar. Eu não quero ouvir nenhum tipo de argumento político sobre isso. Não, tem que ver que o tempo da justiça tem que tomar um cuidado, porque pode haver um efeito colateral divergente, as ruas e o Katsu. Não importa. O que importa é que tem uma quadrilha com infiltrados. Esses caras são agentes... Se fosse um estadunidense, tá, que tivesse tentando acossar o governo Trump, mandando seu filho para outros países negociar sanções aos Estados Unidos, esse cara pegava pena de morte por traição, por espionagem, por crime contra a pátria. Se fosse na Rússia, da mesma maneira. Se fosse em Israel, da mesma maneira. Se fosse no Japão ou na China, da mesma maneira. Por que aqui a gente vai continuar
tratando com algodão entre os cristais algo que já transbordou. Nós não estamos falando da família Bolsonaro tentando proteger os interesses do Jair Bolsonaro, fazendo movimentos simplificados políticos. Não é tentar usar o Congresso, as suas influências domésticas, não é tentar argumentar a partir de fake news. Tudo isso já seria grave, drástico, né? Mas não é isso, é algo muito maior do que isso. Nós estamos falando de um cara que mandou seus filhos como emissários do sindicato do crime transnacional para tentar punir o Brasil, sequestrar a dignidade da democracia do Brasil para defender a sua soltura, a sua anistia ou a sua não punibilidade. Forca para essa gente. Cadeira elétrica para essa gente, com todo respeito. Tiago, então você é a favor de pena de morte? Para crimes dessa natureza, eu não sei se eu não sou, não. Uhum. Mas porque eles não atentaram contra uma pessoa, contra um país, né? É contra o país. É legítimo que o Saddam Hussein tenha ido pra forca? Então é legítimo que Bolsonaro faça isso. Tem o mesmo destino. Por quê? Porque, afinal de contas, o terrorismo é diferente, mas ao mesmo tempo é terrorismo. O terrorismo praticado, e o terrorismo que eu digo em Saddam, tipificado pela legislação estadunidense, mas que agora passa pano pro bolsonarismo traindo seu país, né? Eu insisto, repito a pergunta. Se o Jair Bolsonaro fosse estadunidense e mandasse 2 filhos buscar apoio internacional para sancionar os Estados Unidos contra juízes da Suprema Corte norte-americana, contra tomando medidas de tarifaços contra os Estados Unidos, subindo o tom contra a diplomacia dos Estados Unidos, e mandasse um dos filhos para o Japão e outro filho, sei lá, vamos pegar aí para Venezuela ou para Colômbia. O que ia acontecer com essa gente lá nos Estados Unidos? Uhum. E por que aqui a gente vai continuar tratando como se fosse normal? Por que aqui esse cara tá indo na CNN dar entrevista como se fosse falar de receita de bolo? Por que aqui o Eduardo ganha uma visibilidade nos veículos de comunicação como se as suas opiniões fossem uma oposição política aos temas de governo? É o Calabar. É o Bento Manuel Ribeiro. Poderia buscar na história, é o Brutus. Essa gente só sabe trair. Só que agora eles não estão no fraticídio das traições diminutas que costumaram exercer ao longo da sua história de mais de 30 anos de fisiologismo político. Eles estão traindo um país. Da forma mais... É o Joaquim Silvério dos Reis, lembra o Alexandre? Poderia citá-lo, é também. E eu vou dizer que todos esses que a gente falou aqui ainda são menores, perto do que esses caras estão tramando.